Fala galera do sétimo. Gente, olha só, a gente vai dar uma continuada nas aulas, né? Enquanto essa pandemia não passa, tá? E a gente vai ver hoje arte romana. A gente já viu antes aquelas mesmas premissas, aquela primeira parte sobre arte. Hoje a gente entra com arte romana, tá ok? A gente já falou sobre pré-história, a gente já falou sobre Egito e agora sobre Roma. Certo? Qual o contexto da situação? Olha só o contexto. Sempre ouvimos falar que a arte romana foi muito influenciada pela grega, principalmente quando se fala em ideal de beleza. Olha só, a gente tem que ter a noção de que o povo grego, né, ela foi base fundamental para toda a sociedade europeia. Tá? Roma, depois de ter conquistado metade do mundo conhecido na época, se encantou pelos atributos de arte e filosofia grega e conseguiu mudar a sua maneira, certo? Uma dica que eu deixo para vocês: quando vocês estiverem assistindo nossos vídeos, sempre dê uma pausa, tá? E lê o que está escrito, porque senão fica muito extenso e a gente acaba perdendo algumas questões, tá ok? Certo? Qual foi a herança grega? Olha só, nós temos duas imagens. Tá? Nós temos a primeira, o Panteão de Agripa, em Roma. Tá? Essa primeira aqui, vamos dar uma marcada. E a segunda, nós temos o Parthenon de Atenas. Olha só, antes, para a gente ter uma noção, o Panteão de Agripa também era chamado de Parthenon de Roma. Porque se vocês repararem bem, prestarem bem atenção, os dois são praticamente iguais, são bem parecidos. A única diferença é que o romano ele tem uma abóbada atrás, tá? E tem uma segunda parte, certo? Arredondada atrás. Se vocês repararam bem, na nossa cidade, lá, a igreja São João Batista, a igreja da Matriz, tem uma parte arredondada atrás. E se vocês repararem o desenho da própria igreja, ela lembra muito os prédios romanos, assim como os prédios gregos, tá ok? As características da arte romana. Sua produção era muito potilizada. O que era isso? Sempre tinha uma noção de utilização da arte para um fim, como é que eu posso colocar para vocês entenderem melhor? Para um fim usual. Tudo em Roma tinha um uso específico, a arte também, ou era para propaganda, ou era para engrandecer o nome de um grande general, de um grande soldado, de um grande herói, e assim ia. Roma perde um pouco da noção grega em relação à arte quando ela se afasta da religião. A palavra religião é uma palavra grega, romana, desculpe, mas ao mesmo tempo ela se afasta. A arte não é mais religiosa, a arte agora é para a guerra. Então, quando se tinha uma campanha, a arte entrava para elencar os grandes feitos de um general, de um imperador, e assim vai. Bem aqui essa cena, que a gente vai marcar como a cena 1, tá? É a cena de uma batalha. Possivelmente esse baixo relevo está presente na coluna de Adriano. Tá? É um obelisco, uma estrutura elevada como uma coluna grega, tá? que representa as cenas de batalha do grande general Adriano. Tá? Ao fim do pórtico, como a gente chama, que é o capitel, para o romano é pórtico, né? Tem a cabeça de uma estátua que representa Adriano. Certo? Na arquitetura, Roma foi, eu creio que muito além do grego e do egípcio em relação à arquitetura. Por quê? Olha só, se vocês repararem, isso daqui é uma terma romana. Tá? O que é uma terma, professor? Uma terma era onde eles tomavam banho. Né? Eles não se jogavam na água, pegavam a água e se jogavam, como a gente faz, né? Ou no chuveiro. Não, na verdade eles ficavam em uma espécie de salão e ali tinha vapor de água.
né, a vapor d'água. Então aquilo, eles tiravam toda a sujeira através de vários instrumentos. Aquilo dali era o banho deles. Né? Mas vocês podem reparar que na figura, eu vou marcar aqui rapidinho para vocês, nós temos as colunas, né, ou semicolunas. Elas não são totalmente inteiriças porque tem uma parte quadrada atrás, então ela não era totalmente redonda. Se você reparar deste lado, elas são completamente redondas. Mas você pode notar a herança grega. Né? Ó, aqui, vamos colocar no prédio atrás. Né? Você tem as heranças gregas em relação à estrutura da arquitetura romana e etrusca, vamos colocar assim. Certo? Nos teatros. Gente, olha só, os teatros, para Roma, é como se fosse para a gente aqui os estádios de futebol. Os estádios de futebol no mundo moderno, ele representa muito mais a herança romana, tá? Essa figura 1, do que na grega, na figura 2. Tá? Vamos dar uma lida rapidinho. A concepção arquitetônica romana de teatro é diferente da grega, que preferia um modelo circular. Na verdade, uma elipse, né? Ao invés de uma semicircular. Aqui na figura 2 vocês podem reparar um teatro grego, tá? Que é 3/4 do círculo. É praticamente a metade e mais um pedaço do estádio, vamos colocar, romano. Tá? O teatro romano, por sua vez, era uma elipse, né? Era quase como um ovo, né? Tinha um formato de um ovo, né? Totalmente elipsada, né? Nesse formato. Tá, okay? Aqui era praticado diversos jogos. Tá? Jogos. Tá? Era o circo para eles, os jogos. E os jogos basicamente era a encenação de peças teatrais e de gladiadores. Certo? Por se falar em circo, nós temos o Coliseu, foi o maior estádio de Roma. E ele era tão moderno que até hoje, até os grandes estádios de futebol, os mais modernos estádios de futebol do mundo contemporâneo, se espelham nele, tá? Para ter sua tecnologia. Foi o primeiro a ter arquibancadas, foi o primeiro a possuir um galpão gigante onde se concentravam animais. Em cima, os arqueólogos descobriram que chegaram até ter batalhas navais. Professor, enchiam de água? Enchiam de água. Né? A gente já havia comentado isso antes. Tá? Aqui você vê uma visão moderna dele, no caso atual dele, tá? Devido a terremotos e ao bombardeio da Segunda Grande Guerra Mundial, ele perdeu parte de sua face. Né? Então aqui nós temos só um pedaço. Novamente, gente, é bom que vocês pausem o vídeo para poder ler o que eu coloquei. Tá ok? Certo, continuando. Olha só, bem nessa maquete que eu coloquei aqui, nessa figura 1, desculpe, tá? Tem como o Coliseu seria no tempo dos grandes imperadores, tá? No tempo dos circos, no caso do teatro, o teatro romano. Tá? Você pode ver arquibancadas, né? Aqui você pode ver as cortinas que faziam sombra para as arquibancadas, você vê os pórticos, que são os capitais das colunas, né? Tem algo bem familiar na estrutura romana que nos remete ao templo grego, tá? Mas ele perde um pouco essa função. Na figura 2, aqui, vocês puderem observar, uma parte, posso marcar aqui rapidinho, okay, uma parte do teatro romano, do Coliseu, ela foi recuperada, pelo menos uma parte do piso, né, onde seria encenado grandes batalhas. Hoje mesmo fica só para figuração, fica para visitação e assim vai. Vocês podem observar que há túneis, né, grandes galerias embaixo. Aqui poderia se comportar animais, pessoas, os gladiadores que iriam entrar para lutar, ficariam todos nessa parte de baixo. E era incrível porque eles não simplesmente chegavam e entravam pelas portas laterais, né? Como você pode ver aqui, ó.
a inúmeras portas. Eles não entravam por aqui, eles eram suspensos. Então havia um galpão embaixo e ele era levantado, a multidão ovacionava, a multidão aplaudia, né, porque era o herói que estava entrando ali, tá, ok? As batalhas. Gente, olha só, a gente está chegando no final, tá? É curto, tá? Para não ficar tão longo como os outros vídeos. Ó, as famosas batalhas sangrentas, né, entre gladiadores eram realizadas mesmo antes do Coliseu ser construído. Professor, eles lutavam onde? Geralmente eles faziam ringues, né, fechavam uma parte da cidade, da praça, e havia a luta de gladiadores. Quem eram os gladiadores? Você poderia se oferecer como gladiador, podia ser um escravo, podia ser um general, né, qualquer pessoa podia ser gladiador, desde que ele tivesse coragem para entregar sua vida no circo, né, no caso, no show, que era o teatro grego, romano, desculpe. Certo, olha só, essa cena 1 aqui, você vê um gladiador, tá, lutando com um animal. Era bem comum o romano, nas suas viagens, ir atrás de animais ferozes, justamente para ter, né, para a população, esse show, esse teatro, né, e o teatro sangrento, como havia falado, né, porque havia ou a matança de animais ou mesmo a matança de pessoas, né, condenados à morte poderia ser utilizado também para esse show, tá? Aqui a gente tem afrescos, tá? Na figura 1 bem aqui, na figura 2, que representam os jogos, tá? Ó, afrescos romanos representados os gladiadores famosos da época. Cada um tem seu nome, tá? Bem aqui. Não sei falar latim, tá? Por favor. Então, desculpem se, no caso, eu não falar o nome de cada um, tá ok? Mas aqui há a representação de cada um deles. E qual era a sua função, suas armas, o que eles faziam, tá ok? Gente, olha só. A gente continua essa aula depois, justamente para o vídeo não se tornar tão comprido, tá ok? A gente se vê na próxima. Pausem os vídeos para ver o que está sendo escrito, observem bem as imagens, tá bom? E porventura, talvez, em outro dia eu faça uma atividade com vocês, tá ok? Valeu e até a próxima!